A determinação de sobreviver pode superar quase qualquer situação. A lista de hoje destaca as 10 histórias mais incríveis de sobrevivência humana. No número 10, temos Vesna Vulovic. Vesna era comissária de bordo sérvia no voo J-18, em 26 de janeiro de 1972. Durante o voo, uma explosão repentina rasgou o avião, causando um acidente. Vulovic foi a única sobrevivente, conseguindo de alguma forma sobreviver a uma queda de 33 mil pés. Ela passou vários dias em coma, com ambas as pernas quebradas, 3 vértebras fraturadas, uma pelvis quebrada e várias costelas fraturadas. Meses depois, no hospital, ela conseguiu se recuperar completamente. Embora tenha ficado temporariamente paralisada da cintura para baixo, Vulovic estava determinada a retornar ao trabalho como comissária de bordo. No entanto, a J-8 Airways a transferiu para um cargo de escritório. Vulovic detém o recorde mundial do Guinness por sobreviver à queda mais alta sem paraquedas. Número 9. Rick McG acordou no dia 24 de janeiro de 2006, desorientado e confuso, no meio do outback australiano. Ele afirmou ter sido atacado e arrastado para o interior, mas não se lembrava dos detalhes do ataque. Quando acordou, havia dingos ao seu redor, e seu único pensamento era sobreviver. Ele percorreu o caminho, alimentando-se de sapos, lagartos, sanguessugas e baratas. Ao longo da jornada, encontrou fontes suficientes de água para se manter hidratado. Finalmente, em 6 de abril, 70 dias após acordar pela primeira vez no outback, ele foi encontrado. McG estava gravemente desnutrido e queimado pelo sol, mas estava vivo. Número 8. Stephen Callahan. Vamos falar agora sobre Stephen Callahan. Callahan estava dormindo em seu veleiro, o Solo de Napoleão, no meio do mar quando uma baleia colidiu com a embarcação. Sabendo que seu veleiro afundaria, Callahan rapidamente subiu em seu bote salva-vidas inflável. Ele tinha pouquíssimas provisões e água a bordo. Enquanto flutuava sob o sol escaldante, ele encontrou tubarões e sofreu com desidratação. Ao disparar sinalizadores ao passar por navios, nenhum deles foi avistado. De alguma forma, Callahan conseguiu sobreviver por incríveis 76 dias no mar. Finalmente, ele foi descoberto após ter flutuado por 1.800 milhas. Sua autobiografia é intitulada A Deriva. Vivos nos Andes. No número 7, temos a história dos sobreviventes dos Andes. O acidente de avião ocorreu em 13 de outubro de 1972, quando havia 45 pessoas a bordo. Incrivelmente, 28 pessoas sobreviveram ao acidente inicial. Eles foram forçados a sobreviver em condições inimagináveis por 72 dias. Quando finalmente foram resgatados, apenas 16 pessoas haviam deixado os Andes. O clima severo os obrigou a recorrer ao canibalismo para sobreviver. Sua história de sobrevivência se tornou um testemunho do espírito humano e tem sido uma inspiração para muitos. Essa história foi contada em vários livros populares e também no filme de 1993, intitulado Vivos, estrelado por Ethan Hawke e narrado por John Malkovich. Número 6. Salvador Alvarenga. Quando se trata de sobrevivência, Salvador Alvarenga é o rei. Alvarenga sobreviveu por 14 meses no mar. Ele e seu companheiro de pesca, Cordova, pretendiam fazer uma viagem de pesca de 30 horas em alto mar quando foram desviados do curso por uma feroz tempestade de 5 dias. Eles não tinham velas, âncora ou remos, ficando à mercê do mar. Para sobreviver, eles se alimentavam de peixes, tartarugas, água-viva e aprenderam a pegar aves marinhas com as próprias mãos. Coletavam a água da chuva sempre que possível. Cerca de 4 meses depois, Cordova ficou doente e acabou morrendo, deixando Alvarenga para enfrentar o restante da jornada sozinho. Ele foi finalmente encontrado em 30 de janeiro de 2014. Alvarenga é a única pessoa na história registrada a ter sobrevivido no mar por mais de um ano. No número 5, temos o Tenente Hiroo Onoda. Onoda era um oficial de inteligência do Exército Imperial Japonês que se recusou a se render no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Onoda resistiu nas montanhas das Filipinas, onde se escondia. Pessoas tentaram convencê-lo de que a guerra havia acabado, mas ele não acreditava em ninguém, achando que eram as forças aliadas tentando enganá-lo. Onoda se recusava a descer das montanhas, a menos que ouvisse isso de seu oficial superior. Onoda resistiu por incríveis 29 anos vivendo nas montanhas. Somente em 1974, seu ex-comandante finalmente o dispensou de suas obrigações. Seu antigo comandante voou do Japão e o libertou por ordem do imperador. Número 4. Aaron Ralston. Aaron Ralston não estava preparado para sua próxima batalha pela sobrevivência quando partiu para um dia de caminhada pelo Blue John Canyon, no sudeste de Utah. Era apenas mais um dia comum para ele. Ele nem informou a ninguém sobre seu destino. No entanto,
Enquanto tentava atravessar uma parede do desfiladeiro, ele escorregou e ficou preso em uma fenda estreita. Isso não seria um problema, exceto pelo fato de que uma pedra de 800 libras prendeu seu braço direito. Ele ficou lá por 5 dias, sem comida e sem água. Ele perdeu a esperança de ser encontrado, então fez a única coisa que poderia fazer para sobreviver: amputou seu próprio braço com seu canivete. A partir daí, ele conseguiu sair do cânion, sinalizou alguns outros caminhantes e foi levado de avião para um hospital. Sua incrível história de sobrevivência é o tema do filme 127 Horas. Número 3. Harrison o Ansioso. Harrison o Ansioso sobreviveu a uma situação inacreditável. O Ansioso era um cozinheiro no navio Jackson 4 quando a embarcação encontrou ondas fortes e desastrosas, fazendo o navio virar e matando 11 membros da tripulação. O navio afundou rapidamente e as pessoas a bordo não conseguiram alcançar a escotilha de saída de emergência. O Ansioso não teve escolha senão permanecer onde estava à medida que o navio afundava. Surpreendentemente, uma bolha de ar se formou, com cerca de 4 pés quadrados, permitindo que o Ansioso respirasse enquanto o navio afundava ainda mais no mar. O Ansioso permaneceu dentro do navio afundado, seguro dentro da bolha de ar, por 60 horas antes de ser encontrado por uma equipe de mergulhadores sul-africanos. O Ansioso havia ingerido muito nitrogênio no momento em que foi encontrado, então ele teve que passar 2 dias em uma câmara de descompressão. Sua sobrevivência foi chamada de milagre. Ninguém sabe por que a bolha de ar não se encheu de água e ninguém sabe como ele sobreviveu tanto tempo nas profundezas. Número 2. Jean Barkshood. Jean Barkshood. Poucas pessoas, se alguma, teriam sido capazes de sobreviver à provação que ele enfrentou. Ele fazia parte de uma equipe de resistência antinazista norueguesa durante uma viagem pelas águas norueguesas. Seu barco foi atacado por soldados alemães e todos morreram, exceto ele. Jean mergulhou nas águas geladas, usando apenas uma bota, e nadou enquanto era perseguido pelos nazistas. De alguma forma, ele conseguiu chegar à costa, onde 2 garotas norueguesas lhe ofereceram ajuda temporária. A partir daí, ele estava determinado a chegar à Suécia. Viajou por montanhas cobertas de neve, evitando os nazistas ao longo do caminho. No entanto, ele foi pego de surpresa por uma avalanche, caindo 300 pés e ficando temporariamente cego. Vagueou cegamente pela neve até ser encontrado novamente. Recebeu ajuda temporária, mas novamente partiu para encontrar a Suécia. Escondeu-se dos nazistas em buracos de gelo e sofreu queimaduras tão graves que teve que cortar os dedos dos pés para salvar seus pés. Finalmente, ele conseguiu chegar à Suécia, mas sua tenacidade e as terríveis adversidades que enfrentou tornam Jean Barkshood uma das histórias de sobrevivência mais inspiradoras de todos os tempos. Número 1. Juliane Koepke. Juliane Koepke era apenas uma adolescente quando o avião em que ela estava, o voo 508, caiu na floresta amazônica. O acidente ocorreu na véspera de Natal de 1971, quando o avião foi atingido por um raio e se partiu no ar. Juliane Koepke caiu ainda presa ao seu assento e sobreviveu a essa queda incrível com apenas uma clavícula quebrada e um corte no braço. Ela foi a única sobrevivente do acidente, mas sobreviver à queda do avião foi apenas o começo de sua jornada. A partir daí, Koepke teve que sobreviver por 11 dias sozinha em um dos lugares mais difíceis do planeta, a floresta amazônica. Seu pai uma vez lhe disse para seguir a água rio abaixo se ela se perdesse, pois eventualmente isso a levaria à civilização. E foi exatamente o que ela fez. Ela esperou, com água na altura dos joelhos, por 10 dias. No 10º dia, encontrou um pequeno barco. Ela se lembrou de ter visto seu pai remover vermes de um cachorro uma vez, usando gasolina. Então, ela derramou gasolina do barco em suas numerosas feridas para se livrar das larvas que estavam crescendo em sua pele infectada. Passou a noite em um abrigo próximo e foi encontrada na manhã seguinte por pescadores locais. O fato de Juliane Koepke ter sobrevivido a um acidente de avião, uma queda do céu e 11 dias na Amazônia a coloca no primeiro lugar dessa lista. E se você chegou até aqui, comente aí embaixo os sobreviventes, para eu deixar um like e saber que você é um super curioso e chegou até o final do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos.